Hoje, enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui, eu me lembrei de um homem. Esse homem um dia chegou mais cedo à igreja. O culto começava às 19 horas. Mas ele chegou bem antes. Ele chegou, era umas 6 horas da noite. Era um domingo. E ele sentou na última fileira, com a cabeça baixa, a Bíblia fechada. Ele tinha um olhar cansado. E antes do culto começar, enquanto não tinha ninguém no templo, ele ficou ali orando. Mas de vez em quando dava para ouvir a oração dele. E ele dizia assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Sabe, irmãos, esse homem não era um visitante comum. Ele era um diácono naquela igreja. Era um líder. Era uma pessoa que sempre esteve envolvida na obra. Mas naquela semana, o casamento dele estava passando por uma crise. Os filhos dele estavam se desviando da fé. Ele estava desempregado, com as contas atrasadas. E por tudo isso, parece que a fé dele estava cansada, sabe? E depois que ele orou, eu fui até ele e conversei um pouquinho com ele. E aí ele acabou se abrindo comigo. Ele disse que se sentia um fracasso. Ele pensava assim: como que Deus pode usar alguém como eu? Quem sou eu para ministrar alguma coisa na vida dos outros? Olha para a minha vida. E eu falei com ele que aquela voz não vinha de Deus. Aquela era a voz do inimigo. E aí, no meio do louvor, ele chorou muito. E naquele dia, a palavra parece que tinha sido feita para ele. Era como se o pregador tivesse ouvido a nossa conversa. Ele foi consolado, o Espírito Santo encheu ele de esperança e ele saiu dali pronto para continuar tentando. E no meio da pregação ele ouviu uma frase que talvez tenha mudado a história dele. Ele ouviu o seguinte: Deus não usa vasos perfeitos, Ele usa vasos disponíveis. Eu vou repetir isso. Deus não usa vasos perfeitos, Ele usa vasos disponíveis. Naquela noite, ele saiu dali forte, mas também quebrantado. Isso aconteceu há muitos anos, mas até hoje, quando a gente se encontra, ele diz que a partir daquela noite, a vida dele deu uma reviravolta. Deus começou a usá-lo de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui, nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando aqui hoje, eu quero pedir que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes porque elas nos ajudam a alcançar outras pessoas. Sabia que Deus sempre usou gente fraca? Em Tiago 5, verso 17, diz que Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-humano espiritual. Ele sentia medo, cansaço, angústia e até desejo de morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 3 e 4, Elias pede a morte debaixo de uma árvore. Olha o que o texto diz. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O texto de Tiago não diz que Elias era um homem de grandes virtudes, mas um homem de paixões semelhantes às nossas. Então, o que mudou a história não foi quem Elias era, foi quem Deus é.
Deixa eu te falar uma coisa. A sua fraqueza não anula o seu chamado. Amém? A sua fraqueza não anula o seu chamado. Davi caiu feio, cometeu adultério, pecado moral, abuso de poder, um assassinato encoberto. Mas quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. Salmos 51 revela um coração quebrantado. Depois você lê. Esse salmo foi escrito quando Davi foi repreendido pelo profeta Natã. Quer outro exemplo? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele entendeu o que tinha feito, o texto de Lucas, no capítulo 22, verso 62, diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E a lista é enorme. Abraão mentiu, Moisés matou um homem, Jacó enganou um monte de gente, Raabe era uma prostituta e mesmo assim ela entrou para a linhagem de Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Muitas pessoas foram levadas à morte por causa de Paulo. O que eu quero que você entenda é que Deus não chama pessoas prontas. Ele chama pessoas dispostas a serem transformadas. Em Romanos capítulo 11, verso 29, diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O tesouro não está no vaso que é frágil, limitado, mas o tesouro está no conteúdo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, está escrito assim, olha: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. O problema é que a gente passa a vida tentando se tornar um vaso de ouro, quando Deus escolheu o barro de propósito. Se o vaso fosse perfeito, a glória seria do vaso. Mas sendo um vaso frágil, todo mundo sabe que foi Deus. Antes de continuar, eu quero abrir um parêntese aqui e falar com você com muita sinceridade. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando assim: pastor, eu creio nisso tudo aí que o senhor está falando, mas eu não sei por onde começar. Eu me sinto muito fraco, muito fraca. A minha vida espiritual está uma bagunça, está totalmente desorganizada. A minha mente está cansada, minha vida emocional está uma bagunça. Foi pensando exatamente em pessoas assim como você, pessoas reais, cansadas, sobrecarregadas, pessoas que amam a Deus, mas que precisam de uma direção. Foi pensando nisso que eu criei o método Vida Abundante. O Vida Abundante não é para gente perfeita, não é para quem tem tudo resolvido. Ele é para vasos de barro, para pessoas que decidiram caminhar com Deus de forma intencional, que querem amadurecer espiritualmente, alinhar a fé com a vida prática e crescer por dentro. Se você sente que precisa organizar a sua vida espiritual, sua vida emocional e até a sua forma de pensar, eu quero te convidar a conhecer o método Vida Abundante. O link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Agora vamos continuar. A fraqueza é o cenário perfeito para a manifestação do poder de Deus. Sabia disso? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Paulo escreveu uma resposta que Deus deu para ele. Depois dele ter orado 3 vezes, pedindo que Deus retirasse, removesse um espinho na carne que o atormentava. Olha a resposta que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não pediu a Deus mais força, ele pediu livramento. E Deus não tirou o espinho que estava incomodando Paulo. Deus revelou a ele a sua graça. Deus não remove todas as nossas limitações.
porque muitas dessas limitações são o canal pelo qual ele se manifesta. Isaías 40, verso 29 diz que ele, o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Sabe, irmãos, Deus procura aqueles que sabem, que reconhecem que não conseguem fazer as coisas sozinhos. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 27 ao 29, diz o seguinte: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quem acha que consegue sozinho, raramente depende de Deus. Deus procura os improváveis. Mas quem está quebrado, se sentindo incapaz, sabe que se algo acontecer, foi Deus. A fraqueza gera dependência. A dependência gera intimidade. E a intimidade gera poder espiritual. Em Salmos 34, versículo 18, Davi escreveu o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não espere a perfeição para servir a Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo, que não está servindo a Deus, que se afastou de muitas coisas porque não se sente pronto. Alguns se sentem indignos, porque o casamento está em crise, porque a vida financeira está bagunçada, a fé está fraca, ou até mesmo porque a sua consciência está pesada. Meu irmão, minha irmã, se Deus esperasse perfeição, ninguém serviria a Ele. Se Deus exigisse força, ninguém seria usado. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Você está em construção. E enquanto você está sendo moldado por Deus, Ele quer usar a sua vida. Você é um vaso de barro, frágil, imperfeito, limitado. Mas o barro, quando está nas mãos certas, se transforma em algo útil, belo e cheio de propósito. Em Jeremias 18, versículo 6, Deus diz assim: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então, não deixe que as suas fraquezas te afastem de Deus. Deixe que elas te conduzam para Ele. Porque o poder não está em você, está no Deus que te sustenta. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele agora aqui nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, esse é o momento em que você pode colocar o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca um nome aqui, muitas pessoas oram por essa pessoa. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que somos vasos frágeis, mas queremos dizer que o nosso maior desejo é Te servir, é estar no centro da Tua vontade. Nós reconhecemos que somos limitados, imperfeitos, que somos pecadores. Muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, confusos e não temos força para continuar. Senhor, quantas vezes nós tentamos ser fortes sozinhos, fingindo que está tudo bem, quando por dentro estamos totalmente quebrados. Quantas vezes achamos que precisamos estar prontos para sermos usados por Ti, quando o Senhor nos chama exatamente como estamos. Hoje nós Te pedimos pela fé que o Senhor nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, sem medo, sem vergonha e sem culpa. Ensina-nos, ó Pai, a depender da Tua graça, porque a Tua palavra nos lembra que o Teu poder se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Pai,
Coloca o teu tesouro dentro de nós. Mesmo sendo vasos frágeis, que o teu Espírito habite em nós, que ele nos fortaleça e nos conduza. Nós não queremos confiar em nossas próprias capacidades, mas sim na tua fidelidade. Não na nossa força, mas no teu poder. Nós te pedimos pela fé que o Senhor visite agora aqueles que se sentem incapazes. Vá até essa pessoa que pensa que não pode mais te servir. Esse irmão e essa irmã que acham que falharam demais para serem usados. Cura os corações que estão feridos. Restaura a esperança que está abatida. Renova essa fé cansada, Deus. Pai, olha com misericórdia para os lares que estão em crise, para os casamentos que estão passando por um momento difícil, que estão enfraquecidos, para os filhos que têm dado trabalho. Contempla as famílias que estão vivendo momentos de tensão, de dor, de perda. Nós te pedimos que o Senhor traga restauração, renova o diálogo, traga perdão e traga paz. Olha também, Senhor, para aqueles que estão sobrecarregados financeiramente. Pessoas que estão aflitas sem saber como seguir adiante. Dê a elas sabedoria, provisão e direção. Acalma esse coração ansioso e sustenta aqueles que já estão sem forças. Pai, ensina-nos a não esperar a perfeição para te servir. Ajuda-nos a não paralisar por causa das nossas falhas. Que possamos caminhar contigo, mesmo que o nosso processo esteja em andamento, mesmo estando em reconstrução, porque nós confiamos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Nós nos colocamos agora nas tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Quebra aquilo que precisa ser quebrado, Senhor. Molda o que precisa ser moldado e faz de nós vasos de honra, vasos úteis para a tua glória. Nós te pedimos tudo isso pela fé, confiando não em nós, mas em ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Talvez você esteja fraco hoje, cansado, desanimado, achando que não serve mais, que falhou demais ou que não tem mais forças para continuar. Mas eu quero te lembrar, você é um vaso de barro, sim, porém você está nas mãos de um Deus forte. E Deus nunca desistiu de você. Ele não te chamou pela sua força, Ele te chamou pela graça dele. Ele não te escolheu porque você era perfeito, porque você era melhor que os outros, mas porque Ele decidiu te amar e te moldar. Então continue, não desista, permaneça nas mãos do oleiro, porque quando Deus decide usar um vaso frágil, Ele faz coisas extraordinárias para que toda a glória seja somente dele. Que o Senhor te fortaleça, te renove e te conduza em vitória. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.